Seguimos. Meu nome é Abner Ramos e nessa aula eu vou te mostrar como sair do deserto. O deserto é o lugar da crise, da provação, do teste, do sofrimento, da angústia. É o lugar onde você fica andando em círculos, sem conseguir acessar o descanso de Deus, onde as coisas fluem naturalmente. Já mostrei nas aulas passadas como você foi programado através das frases que ouviu, os exemplos que conviveu e as experiências marcantes que viveu a seguir um padrão de escassez, limitações e sofrimento. A própria religião programou você para fracassar, mas esse não é o desejo de Deus. Deus não criou a religião e muito menos filhos para viver à base do sofrimento, limitação, escassez, angústia, ansiedade e preocupação. Porém, para quebrar um padrão, é necessário a indignação, a não aceitação da condição. É necessário sair da posição de vítima. E muitas pessoas não querem sair da posição de vítima, pois é uma posição confortável. E eu quero dizer algo para você. Eu não tenho dó do que você está passando. A dó das pessoas à sua volta te mantém no mesmo lugar de vítima que está hoje. Eu estou aqui para te deixar desconfortável mesmo. Volto a repetir. A vida que você vive hoje, você aceitou viver assim. Portanto, escolheu viver essa vida. Se mentalmente você disse que não escolheu viver essa vida, você está querendo dizer que Deus escolheu essa vida para você. Quando você faz esses questionamentos internos, você volta para a posição de vítima, pois está dizendo que não é o protagonista da sua própria vida, mas alguém escolhe por você. Se Deus escolhesse sua vida por você, não faria sentido o livre-arbítrio. Acredito que Deus tenha um propósito para cada pessoa, mas não acredito que Deus escolha como vai ser sua vida financeira, sua família, sua saúde, seu corpo, suas emoções. Isso é responsabilidade sua. A Bíblia me faz crer que ele tem planos de bem e não de mal. Planos de fazer com que você prospere. Mas tudo que você aprendeu da religião, tradição, família, senso comum, tem criado resistência contra aquilo que Deus quer fazer. Hoje é dia de quebrar os padrões. Mas antes disso, eu gostaria de saber em que momento você está da sua vida. Por que você está aqui nessa aula? Qual razão te fez vir assistir essa aula? Qual dor você está enfrentando que deseja resolver? Descreva no chat com o máximo de detalhes. Escreva no chat para mim. Qual dor você veio resolver? Por que você veio até essa aula? Qual razão te fez vir assistir aqui? Mas descreva com o máximo de detalhes. Vamos lá, máximo de detalhes. Por exemplo, Abner, eu vim aqui porque eu sou mãe, não aguento mais ter dificuldades de ajudar meu filho, de dar uma boa vida para meu filho e de viver uma vida financeira escassa. Por isso, eu vim aqui. Isso é máximo de detalhes. Abner, eu vim aqui porque eu estou em depressão, eu estou rodando em círculos na minha vida emocional e eu não consigo sair daqui. É isso que é detalhes, tá? Gente, me fale, por que você veio aqui nessa aula? Estou no deserto. Indignada com o que vivo, rodando em círculos. Em que área? Estou rodando em círculo na minha área financeira, estou rodando em círculo na minha área conjugal, estou rodando em círculo na minha vida com pecado, estou rodando em círculos. No que você está rodando em círculos? Você não consegue cumprir o seu chamado, você não rompe no propósito que Deus colocou para você. Qual é a área, qual é o círculo a qual você está rodando? Indignada com o que vivo, rodando em círculo. Tudo que começa não vai para frente. Interessante. Área sentimental, ótimo. Em tudo, em tudo. Só que assim, em tudo, ok. Mas me dá uma área específica que é mais importante a qual você deseja focar. Qual é essa área? Se você tivesse que escolher uma área hoje para trabalhar, e tudo que eu usar de exemplo nessa aula, você tem que pensar nessa área. Qual seria essa área? Percebo que minha vida financeira
relacionamento e projetos não muda há 5 anos. Só o básico, não vejo nada ao meu redor, apenas luta. Sentimental, financeiro, propósito e família. Sinto opressão, vida espiritual. Vida financeira, uma bagunça. Sinto que arrumo briga com marido e filha. Só eu quero ter razão, não aceito críticas. Sem determinações. Inicio várias coisas e não finalizo. Ok. Infelizmente, vou ter que sair da aula. Tá bom, meu querido. Eu estou aqui porque quero me libertar do pecado. Certo? Começo bem minha vida financeira, de repente tudo para. Legal. Isso, muito obrigado por descrever. Na verdade, todas as áreas estão paradas e eu talvez saiba o que fazer, mas não consigo. Área principal, espiritual, sentimental e financeira. Indignado na área emocional, não me vejo livre da pornografia. Um lixo de vida nessa área. Acredito que o restante vai acontecer. Boa. Pessoal, só deixa eu mandar no grupo de novo aqui. Parece que o pessoal tem gente que não está conseguindo entrar. Enquanto você me descreve aí. Me descreve aí, gente. Me descreve aí. No grupo de novo aqui. Sinto que tem um chamado, mas minha vida não flui. Acho que não flui, né? Totalmente perdido. Espiritual, família, sentimental, financeira. Minha vida sentimental nem existe. Sou mãe e estou rodando em círculo na minha vida financeira, porque essa trava as outras. Não consigo confiar que Deus vai prover. Ora confio, dali a pouco já estou eu pegando o controle de Deus novamente. Legal. Muito obrigado por a sua especificidade. Aceito perder. O que está acontecendo na minha vida, acredito que é resultado das quedas na pornografia. Quando eu sair desse lixo, eu sinto que vou voar, desbloquear. Certo. Ok, muito obrigado por vocês serem específicos, para eu saber quais são os conflitos a qual você está vivendo. Até para eu usar esses exemplos na aula, porque fica mais claro para quem está ouvindo, certo? Vamos continuar então. Como você se sente dentro desse problema? Agora, isso aqui, a maioria das pessoas não entende a diferença da primeira pergunta para essa. Mas qual é a diferença? Qual é o sentimento? Eu não quero agora saber quais são os pensamentos, em qual área você está preso, mas como que você se sente andando em círculos nessa área. Sentimento, emoção. Me fala. Dentro desse problema, como você se sente? Sentimento de incapacidade, frustrada, mentiroso, sujo, inconstante. Me sinto triste, cansado de forças. Legal. Podem falar mais. Falar mais, que esse processo de falar já é um processo de cura. Não sei se vocês percebem quando vocês falam. Sem caráter e mentiroso. Acho que é a melhor definição. Você se sente uma pessoa sem caráter e mentiroso. Ok. Oprimida, cansada. Maravilha. Quem mais? Quem mais? Quem dá mais? Frustrado, incapaz, esgotada. Ótimas palavras. Desanimada, exausta. Ok. Vamos lá, pessoal. Maravilha. Cada vez que eu falo para você colocar para fora, já é um processo que faz parte da aula, tá bom? Vamos continuar, que eu vou fazer bastante perguntas para vocês hoje. Vamos lá. Agora que já temos ciência do deserto que está vivendo, eu gostaria de desenhar contigo a Terra Prometida. Onde é a Terra Prometida para você que está me ouvindo? O que você deseja tanto alcançar em sua vida? Qual é o seu sonho, seu objetivo, seu plano de vida? Qual é a sua visão de futuro? Eu gostaria que você respondesse isso. Se você tem dificuldade, faz 10 segundos de silêncio. Imagine como seria a vida dos seus sonhos em 5 anos, por exemplo. Como você quer estar? Qual é a sua terra prometida?
Conta para mim. Onde é a sua terra prometida? Ana Paula Soares. Ter controle emocional é a sua terra prometida. Vencer meus medos. Sua terra prometida é vencer seus medos. Vamos lá, gente. Qual é a sua terra prometida? O que você tanto sonha alcançar? Qual é a vida dos seus sonhos? Na sua opinião, o que seria viver uma vida abundante? Como sua vida teria que estar para você dizer de boca cheia, eu vivo uma vida abundante? Entenderam que realmente é Deus. Sair do deserto, de ver mulher no Instagram, de ver filmes pornográficos, sair dessa paranoia de que minha esposa não é suficiente. Tudo que você está me falando, Douglas, é o que você quer sair. Eu quero saber aonde você quer chegar. São duas coisas diferentes. Da onde você quer sair, eu já entendi. Eu quero saber aonde você quer chegar. Foque no que você quer e não no que você não quer. Uma vida próspera, casada, realizada em tudo. Ser cheia do Espírito Santo e resgatar minha honra. Vivendo os sonhos de Deus primeiramente. Ser próspero na vida financeira, ser casado, andar com pessoas que realmente buscam a Deus. Minha casa própria, concursado, formado e pós-graduado com liberdade financeira e um belo sítio em uma área verde bastante água. Meu querido, muito obrigado, Marcos. Você foi específico. Olha a especificidade do Marcos. A terra prometida do Marcos está desenhada na cabeça dele, no coração dele. Ó. Minha casa própria, concursado, formado, pós-graduado, com liberdade financeira, um belo sítio, com área verde e bastante água. Ele foi extremamente específico. Isso é extremamente importante, gente. Se você não está claro aonde é sua terra prometida, é um dos motivos de você ficar andando em círculo. Precisa estar claro o propósito definido que você tem na vida. Vida estável espiritualmente, sem desesperos para conquistar coisas. Filhos bem encaminhados no caminho de Deus, com temor. Conseguir a liberdade em Cristo, tirar os projetos do papel, conseguir ter controle sobre as minhas emoções. Principalmente ira. Ter uma família. Maravilha, maravilha. Show. Tem mais? Tá. Vamos lá. Estou compreendendo, estou entendendo vocês. Eu preciso entender vocês para procurar trazer o máximo de solução nessa aula de hoje, tá? Vamos lá. Vamos continuar então. Peraí, surgiu mais uma aqui. Poder me harmonizar com minha família novamente. Construir a minha família. Encontrar uma pessoa que me complete. Poder viver sem dificuldades financeiras. Ok. Construir uma família. Ser estável financeiramente e romper no ministério. Legal, ó. 3 objetivos bem traçadinhos. Construir uma família, ser estável financeiramente e romper no ministério. Legal. Vamos lá. Vamos continuar então. Lembre-se, pessoal, só uma coisa. O que eu tô falando aqui, por favor, escreva no papel aí. Coloque aí, eu falei, como que você está se sentindo? Escreva no papel. Qual é a sua terra prometida? Coloca lá na folha de papel. Minha terra prometida é. Escreva o que você escreveu aqui. Não é só para escrever para mim, isso precisa estar claro para você, tá? Ó, colocar minha vida em ordem porque está tudo fora do lugar. Financeiro e sentimental tá tenso. Colocar minha vida em ordem. Beleza. Coloca lá. Minha terra prometida é colocar minha vida em ordem. Minha terra prometida é ter liberdade financeira. Minha terra prometida é ter minha casa própria, estável financeiramente, cuidar melhor da minha família e montar a minha empresa. Isso é sua terra prometida. Então escreve lá aonde é sua terra prometida. A primeira coisa para sair do deserto é saber onde se quer chegar. Vamos lá. Agora bora lá. Lembre-se, Cristo não morreu só para te salvar dos pecados, mas para te possibilitar viver uma vida sem limitações. Vamos compreender como quebrar padrões? Vamos entrar na aula no assunto do quebrar padrões hoje. Sair do deserto é quebrar padrões para parar de rodar em círculos. Vamos lá.
O que é um padrão de comportamento? Um padrão de comportamento é uma maneira de agir que sempre se repete diante de situações semelhantes. Olha para a imagem, olha para a imagem e veja como essa pessoa ela fica rodando em círculos e caindo no mesmo lugar. Isso é um padrão de comportamento. Isso é ficar rodando no deserto, tá? Lembrando que crenças geram pensamentos, pensamentos geram sentimentos, e sentimentos geram ações, e ações geram resultado. Suas crenças produzem seu padrão de comportamento. Exemplo: se você sempre explode a menor contrariedade, é porque criou um padrão de comportamento. Exemplo: quando se depara com algo que não saiu como você queria, dispara internamente sempre a mesma reação. Qual reação é essa? Nova pergunta que eu tenho para você. Me fala. Quando as coisas não dão certo, quando as coisas não saem como você gostaria que saíssem, qual é a reação que é disparada em você? Conta para mim no chat. Conta para mim no chat. Quando as coisas não saem como você gostaria, dispara internamente a mesma reação. Que reação é essa? Digita aí. Raiva, frustração, irritabilidade e desânimo. Raiva, frustração, raiva, indignação e frustração, nervoso e desejo de desistir de tudo. Não acredito em mim. Volto a pensar que não sou digna, que não sou capaz. Logo me encontro paralisada de novo. Desespero, eu choro. Incapaz. Raiva, não gostar de ser contrariada. Indignação e raiva. Como se só acontecesse comigo. Impotência. Importante essa palavra, Maria José. Importantíssima essa palavra. Impotência. Acho que não mereço, por isso não deu certo. Interessante também. Muito interessante isso que você acabou de dizer. Vocês não têm noção. Quando eu estou em mentoria individual, gente, eu presto atenção em cada palavra que a pessoa diz. Por quê? Cada palavra conta uma história muito grande sobre você. As palavras que você decide usar contam uma história muito grande sobre quem é você. Frustrada e raiva de mim. Legal. Então, vocês entendem o que é um padrão de comportamento, gente? Vou voltar aqui nesse ponto aqui, ó. Essa imagem aqui, gente. Vocês entendem o que é um padrão de comportamento? O padrão de comportamento é quando a sua maneira de agir se repete diante de situações semelhantes. Então, situações parecidas fazem com que você dispara sempre a mesma reação. Por exemplo, algumas pessoas falam sempre para mim, principalmente ali nos stories, eu fiz uma pergunta esses dias, ontem ou anteontem, não me recordo agora, o que é fracasso para vocês? A pessoa digitou, fracasso é desistir, fracasso é ser inconstante, fracasso é desistir sem nem tentar, fracasso é desistir quando as coisas não dão certo. E o que nos faz desistir é o padrão de comportamento. Algum momento na sua vida, ou criou-se a crença de que você é incapaz de fazer algo. Então, quando você passa por um fracasso, você desiste. Ou quando as coisas começam a ficar difíceis, você desiste. E o problema é que você, às vezes, passa um ano e meio, e você pensa, vou tentar de novo. E aí você começa de novo. Só que passa mais um processo, você desiste. Aí passa mais um ano e meio, você pensa, vou tentar de novo. E aí, quando as coisas começam a ficar difíceis novamente, você desiste. Se você não quebrar o padrão, você vai sempre agir da mesma maneira. Isso é rodar no deserto. Isso é morrer no deserto, em minha visão aqui, que eu estou tentando te passar. Tá bom? Vamos continuar. Sua vida profissional é o resultado das suas crenças. Sua família é o resultado das suas crenças. Sua saúde é resultado das suas crenças. Sua vida espiritual é o resultado das suas crenças. Sua vida de pecado é o resultado das suas crenças. Sua vida financeira é o resultado das suas crenças. Então, o que é necessário para sair do deserto? Ou seja, deixar de andar em círculos. Quebrar o padrão. Transformar crenças. Quebrar o padrão exige uma indignação com a situação e uma não aceitação interna. Você precisa chegar a um nível de
inconformado. Eu gostaria que você anotasse essa frase, gente. Anota essa frase aí, que eu vou falar agora. Você não muda nada que você aceita. Anota essa frase aí. Você é incapaz de mudar aquilo que você aceita. Então, o primeiro passo para quebrar um padrão é se indignar com a situação. E eu quero deixar bem claro a diferença de que se indignar com a situação não é se indignar com pessoas. Se indignar com a situação é se indignar com a sua aceitação da situação. E essa indignação tem que gerar em si um romper do padrão, que é decidir fazer algo diferente. Não é não se indignar e falar assim, eu não aguento mais a minha vida, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais. Reclamar não é se indignar. Indignação sempre irá gerar ação. Anota isso também. Indignação sempre irá gerar ação. Eu coloquei ali na frase final, ó, você precisa chegar ao nível de inconformado. Por que eu coloquei isso? A Bíblia fala em Romanos 12, 2. O primeiro processo para a transformação é a inconformação. Lembre-se, não se conforme com este mundo, mas transformem-se. Ou seja, é impossível você transformar algo que você aceita. O primeiro passo é não se conformar com a situação. Não se conformar com o casamento que você está vivendo. Não se conformar com a saúde que você está vivendo. Não se conformar com o vício que você está vivendo. Não se conformar com o padrão de comportamento que você está vivendo, com a sua ansiedade, com a sua depressão. Não se conformar com desistir sempre quando as coisas fiquem difíceis. E lembre disso, não se conformar não é chorar, não é se enfiar no quarto, não é pensar que a vida está uma droga. Não se conformar é dizer a si mesmo, eu não mereço isso, eu sou imagem e semelhança de Deus. Cristo morreu na cruz por mim. E ele não morreu para que eu viva uma vida de limitação financeira. Ele não morreu para que eu viva uma vida de ansiedade e preocupação. Ele não morreu para que eu viva um casamento fracassado. Ele não morreu para que eu viva uma saúde debilitada. Ele morreu para que eu viva em pleno potencial, dentro de uma vida abundante. É isso que é não conformação. Não é irritação, não é nhenhenhen, não é ficar bufando, não é ficar reclamando. Isso foi o que o povo no deserto fez. Eles murmuraram, eles reclamaram, mas morreram. Porque reclamar, criticar, julgar, não é se inconformar. A inconformação sempre vai gerar algo, que é o que eu vou começar a falar agora. O primeiro de tudo é a decisão. Depois da decisão, o caminho começa a se abrir. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Algumas pessoas esperam a condição mudar para decidir. Mas o que muda a condição é a decisão. Por isso, você sempre está na mesma situação e nunca decide nada. As decisões não são tomadas quando se tem recursos. A decisão é tomada para que apareça recursos. Cara, se você gravar isso aqui tem que se tornar para você uma crença. A maioria das pessoas, eu tenho certeza que 80 ou 90% das pessoas que estão aqui hoje esperam aparecer recursos para decidir algo. Eu quero saber se você se identifica com isso, gente. Manda aí no chat para mim. Você é aquela pessoa que sabe que já deveria ter tomado uma decisão para alguma área da sua vida e você fala, não, as coisas vão melhorar. Aí as coisas vão melhorar e vão acontecer. Quando as coisas vão melhorar, aí vai dar tudo certo. Quando eu tiver mais dinheiro, aí eu compro. Quando eu tiver mais dinheiro, aí eu invisto. Quando eu tiver mais dinheiro, aí eu emagreço. Quando isso acontecer aquilo lá. Quando eu encontrar uma pessoa, eu vou ser feliz. E as pessoas esperam os recursos aparecerem para a decisão ser tomada. Mas quando a decisão é tomada, é que se aparecem os recursos. Eu quero que você olhe para a minha tela agora. E na minha tela, Abner, o que acontece quando você decide? Acontece o seguinte. Você está olhando, pensa que as minhas mãos aqui, ó, que está na minha frente, é o problema, tá? A qual eu estou à minha frente.
Quando eu fico olhando para o problema, ele parece grande demais. Mas quando eu tomo a decisão de resolver o problema, é como se eu levantasse os meus olhos e falar: eu decido resolver esse problema. O como eu não sei, mas eu decido e o caminho vai se aparecer. É como se eu fizesse isso aqui, ó. E a partir daí eu começo a enxergar o problema de baixo. Por quê? Porque eu decidi resolver o problema, mesmo que ainda eu não saiba como, mas eu tomei uma decisão interna de resolver. Então, o meu cérebro, o meu coração, as minhas células, o meu espírito se alinha para encontrar a solução. É isso que acontece dentro de você. É isso que acontece dentro de você. O seu cérebro manda um sinal para todas as suas células. E eu vou falar sobre isso aqui agora. Mas quando você fica assim, olhando para o problema, olhando para algo que você precisa fazer, olhando para algo que você quer fazer. Às vezes eu estou conversando com alguma pessoa que quer fazer mentoria comigo, mas ela fala, eu vou pensar um pouquinho, porque as coisas precisam melhorar. Eu já falo, ok, tudo bem, eu sei que aquela pessoa não vai fazer. Por quê? Porque é o tipo de pessoa que espera vir as coisas acontecerem para que elas tomem uma decisão. Mas quando você toma uma decisão, é onde o recurso aparece. Entende? Isso em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas. Como você é em uma área, você é em outras áreas. Tá bom? Vamos continuar. Quando você toma verdadeiramente uma decisão, seu cérebro manda um sinal para suas células para que encontrem recursos, soluções, caminhos para realizar aquilo que você já decidiu. O que eu estou falando aqui não é embromation, tá, gente? Isso aqui é provado cientificamente, tá? O livro que eu vou aconselhar vocês a ler mais um pouco à frente é o livro Ative Seu Cérebro. Ele fala especificamente sobre isso. Uma neurocientista e uma patologista. Quando você toma verdadeiramente uma decisão, seu cérebro manda um sinal para suas células, para que encontre recursos, soluções, caminhos para realizar aquilo que você já decidiu. Isso que eu acabei de dizer é poderoso demais. Vou repetir. Quando você toma verdadeiramente uma decisão, seu cérebro manda um sinal para suas células para que encontre recursos, soluções, caminhos para realizar aquilo que você já decidiu. Às vezes dizemos, demorou 10 anos para que eu mudasse, mas isso não é verdade. Demorou 10 anos para você tomar a decisão de mudar. Depois que a decisão é tomada, a mudança acontece. Eu quero que você faça um momento agora comigo de reflexão. Qual decisão precisa ser tomada em sua vida? Não digite ainda, tá? Eu quero que você reflita. Reflita. Qual decisão precisa ser tomada em sua vida hoje? Qual decisão precisa ser tomada em sua vida hoje? Qual decisão? Reflita. Vou dar 10 segundos agora para você pensar. Ok. Refletiu. Agora eu quero que você escreva no chat. Eu tomo a decisão agora de mudar essa situação na minha vida. E digita a situação. Coloca aí. Fala assim, escreva no chat. Eu tomo a decisão agora de mudar essa situação na minha vida. Nesse essa situação na minha vida, coloca a área que você quer mudar. Eu tomo a decisão agora de mudar a minha vida financeira. Eu tomo a decisão agora de mudar o meu relacionamento. Eu tomo a decisão agora de mudar a minha vida espiritual. Coloque aí a área a qual você precisa tomar a decisão. Na verdade, a área que você vai tomar a decisão hoje, agora, neste momento. Eu tomo a decisão agora de mudar minha vida em tudo. Eu tomo a decisão agora de mudar a minha vida de santidade. A decisão agora de me colocar como prioridade. Eu tomo a decisão agora de mudar minha vida financeira e sentimental. Eu tomo a decisão agora de mudar. Peraí, sumiu. Eu tomo a decisão agora de
mudar minha vida de pecado. Parece sabotagem, mas eu tomo a decisão agora de comprar minha casa. Parece sabotagem, isso é importante. Não, parece bobagem que você fala. Eu li sabotagem. Eu tomo a decisão agora de mudar minha vida espiritual. Eu tomo a decisão agora de mudar minha vida espiritual também. Eu tomo a decisão agora de mudar minha vida espiritual e sentimental. Eu tomo a decisão da minha vida agora de seguir o meu caminho sem olhar para trás. Sempre acabo levando bagagens que me prejudicam. Eu tomo a decisão de mudar minha vida espiritual. Eu tomo a decisão agora de mudar meu casamento. Organização financeira, um relacionamento não tóxico com os projetos. Mas você não colocou eu tomo decisão agora aqui, Marcos. Coloca eu tomo a decisão agora. Eu tomo a decisão agora de abrir mão do controle e descansar em Deus. Ótimo, Natasha. Eu tomo a decisão agora de mudar meu relacionamento com meus filhos. Maravilha. Agora eu quero que você escreva outra coisa. Primeira coisa, se você estiver sozinho no lugar que você está e você puder falar alto, fala essa frase em voz alta. Por exemplo, eu vou usar a frase da Maria José, que é a última aqui. Eu tomo a decisão agora de mudar o meu relacionamento com meus filhos. Fala isso em voz alta 3 vezes, se você puder. Depois, eu quero que você escreva quem realmente aí tomou a decisão ou só escreveu porque eu pedi. Fala aí. Quem tomou a decisão mesmo? Quem tomou a decisão hoje, agora, nessa aula? Quem tomou? Manda aí no chat. Eu tomei a decisão hoje. Eu decido mudar hoje. Eu tomo essa decisão hoje, governo e santidade. Dedinho da Natasha. Eu. Aí. Eu tomo essa decisão hoje. Eu tomo a decisão agora, 25 de janeiro de 2023. Aí sim, meu querido. Aí sim, mano. Eu tomo essa decisão hoje. Eu estou decidida. Eu tomo a decisão agora. E aí, gente, a transformação já começou. Senti até calor. Boa. A transformação já começou, gente. Porque qual o primeiro passo para quebrar o padrão? Decidir. Eu decido mudar essa situação hoje, agora. Não é ontem, não é amanhã. O amanhã nunca vai chegar. Eu tomo a decisão hoje, agora. Aí a sua mente vai ficar assim. Mas como? Não importa o como. Os recursos vão aparecer, porque eu decidi. Se eu decidir, os recursos vão aparecer, os caminhos vão se abrir. Entenda uma coisa, é Deus, eu acho que eu vou falar isso hoje, não pode fazer nada se você não decidir. Nem Deus pode fazer alguma coisa se você não decidir. Vamos continuar. Agora que você decidiu, quais são as ferramentas? Quais são as ferramentas que vão te auxiliar a mudar essa situação? Peraí. Vamos lá. Eu vou entrar nas ferramentas, pessoal. Aqui, eu vou colocar a situação, não vai ter título para cada texto para cada situação. Eu vou falar. Então, preste muita atenção para escrever os insights, tá bom? Vamos lá. A primeira ferramenta para mudar a situação que você está vivendo é o tempo intencional com o Espírito Santo. E eu preciso falar muito sobre isso aqui. Por quê? A maioria das pessoas aprenderam a orar. Cara, quanto tempo de oração você tem? Quanto tempo você ora? Às vezes você está com uma situação de pecado, você vai a algum líder espiritual ou alguma pessoa mais experiente. Você fala, como eu mudo essa situação? A pessoa fala, você tem que orar mais. Aí você passa a orar mais, mas e esse orar mais? Existem oração ruim, existe oração boa, existe oração magnífica. Então, o tempo intencional com o Espírito Santo é passar tempo conversando com o Espírito Santo sobre a situação a qual você quer mudar. O Espírito Santo não é uma aura, uma pomba, uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele te ama, ele sabe quais são os conflitos que você tem e ele é o mais interessado em mudar você internamente, o seu caráter. Mas muitos de nós passamos tempos de oração só orando. Vou fazer o meu devocionalzinho, o meu tempinho com Deus.
Não que isso seja ruim, isso é bom. Mas o tempo intencional com o Espírito Santo é quando você fecha o seu secreto para realmente mudar essa situação. É você conversar com o Espírito Santo sobre essa situação. Espírito Santo, eu não me conformo com o meu casamento. Eu sei que o conflito está em mim, eu sei que eu preciso mudar, mas eu não farei isso sozinha. Tu estás dentro de mim, tu transforma meu caráter, tu é quem me santifica, tu é quem me convence do erro. Portanto, Espírito Santo, eu estou aqui disponível. Eu passarei tempo contigo em reflexão, em meditação, em leitura bíblica, para que o Senhor fale comigo, para que o Senhor me revele, para que o Senhor transforme o meu caráter, para que o meu casamento seja um casamento de sucesso. Entende o que é tempo intencional com o Espírito Santo? Não é só ficar no seu quarto, Deus, muito obrigado, Deus, muito obrigado. Tem que ter um momento de gratidão, tem que ter um momento de oração em língua, tem que ter um momento, mas a intenção de você passar esse tempo com o Espírito Santo é para transformar essa área. O Espírito, todas as ferramentas que eu vou usar aqui, que eu vou falar aqui, todas essas ferramentas, o Espírito Santo é quem está atuando dentro da ferramenta para te transformar. Toda a nossa transformação. Como tudo que eu ensino é baseado na obra consumada da cruz, um dos maiores segredos da obra consumada da cruz é que Cristo nos tornou santo e nos limpou para que o Espírito Santo morasse em nós. O maior poder do Evangelho é que Deus mora dentro de você. Esse é o maior poder do Evangelho. Por isso que eu falo que, cara, é muito importante você ter um líder, é muito importante você ter um pastor, tudo isso é muito importante. Mas se você não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, você está perdido. Perdido. Tem gente que fica correndo atrás de profeta, que é uma profecia nova todo dia. Ai, Deus profetiza, você chora, você se emociona. E passa um ano e a sua vida está do mesmo jeito. Por quê? Porque profecia não muda a sua vida. E profecia é importante. O meu pai é profeta, eu faço parte de uma igreja que tem um ambiente profético. Mas se você não quebrar o padrão, você vai continuar rodando no deserto. Deus profetizou, o próprio Deus profetizou sobre o povo e eles morreram no deserto. Então, eu quero dizer para você algo. Você deve passar tempo intencional com o Espírito Santo. Anota aí. Quanto tempo você vai passar intencionalmente com o Espírito Santo a partir de hoje? Podemos usar esse tempo intencional várias vezes ao dia? Com certeza. Com certeza. Quanto mais tempo você passar com o Espírito Santo, mais ele te transformará por dentro. E uma das coisas que precisa ser destruída da sua vida é o orgulho e a arrogância. Você é orgulhoso. Você é arrogante. É a única coisa que nos impede de ser totalmente transformado rapidamente é a nossa resistência interna. Todos vocês que estão aqui. Eu sou arrogante. Eu sou orgulhoso. Então, eu preciso deixar de ser arrogante. Eu preciso me humilhar na presença do Espírito Santo, dizendo para ele, Espírito Santo, eu não consigo me mudar. Mas eu coloco-me à disposição para que o Senhor me mude. Pode me deixar confortável. Pode me confrontar através da tua palavra, através de um outro filho seu, através de vídeos. Pode me confrontar. Mas eu quero mudar e eu me abro para essa mudança. Porque Deus não nos deu espírito de timidez, eu recebi espírito de poder e coragem. Ótimo, isso aí, verdade, às vezes acho que o Espírito Santo não vive em mim. Mentira, é só um achismo. Se você crê em Cristo, ele mora em você. Faz 1:3. Preciso falar? Ou seja, com o Espírito Santo? Obviamente. Obviamente. Falar revela humildade. Falar revela amizade. Falar revela intimidade. O não falar já é arrogância. Ah, eu não preciso falar, Deus sabe tudo. Já é arrogância. Já é orgulho. Entendeu? Vamos embora. Eu gostaria de passar, eu poderia passar toda a live na minha. Gente, ó, o que você falou foi importante, Cecília. Oração na mente. Eu faço muitas orações na mente. Eu vou falar sobre isso hoje aqui, tá? Mas você tem que falar. Você tem que falar. Porque falar, você vai ouvir a si mesmo. Efésios 1:13. Todo que crê em Cristo, o Espírito Santo passa a morar nele. Pronto, é só isso, gente. Só isso. Depois você lê lá.
Porque a mulher aí falou. Deixa eu ver aqui. Quem foi? Perdi aqui quem foi, gente. A Fabíola. Às vezes acho que o Espírito Santo não vive em mim. É mentira. A Bíblia diz, Efésios 1:13, todo que crê em Cristo, o Espírito Santo passa a morar nele. Acabou. Você não precisa sentir, é só crer. Nossa vida não é baseada em sentir, é em crer. Quem crê vai sentir. Bora? Vamos embora. Vamos lá para a próxima, ok? Meditação na palavra de Deus. Isso aqui é muito importante. Uma coisa que eu esqueci. Deixa eu voltar aqui para o tempo com o Espírito Santo. Gente, quando você passa tempo com o Espírito Santo, é assim. Você já deve ter ouvido do princípio da modelagem, mesmo que você não usou, não, você nunca ouviu através dessas palavras. O que é o princípio da modelagem? Quanto mais tempo você passa com essa pessoa, mais você se tornará parecido com ela. Isso todo mundo sabe, é óbvio para todas as pessoas. Se você avaliar até um casal, casado mesmo, que mora junto, se você percebe na vida idosa, na vida mais quando eles já estão 30 anos, você percebe que até traços começam a se tornar parecidos. Isso é científico. É uma loucura. Tem casais que parecem irmãos, de tão parecidos que são. Por quê? Porque o tempo que você passa perto de uma pessoa, você adquire os hábitos dela, você adquire as emoções dela, você adquire os padrões de comportamentos dela, porque você passa muito tempo e você modela essa pessoa de forma inconsciente. Você pode modelar ela de forma consciente ou de inconsciente, mas modelar você está modelando, ok? Isso já está claro para a maioria das pessoas. Se não está claro para você, aceita que dói menos. Você modela e ponto. Tá? Tem como você resistir um pouco mais a isso, mas você sempre está modelando. Quanto mais tempo você passa com o Espírito Santo, mais você modela o coração de Deus. Isso é poderoso demais, que eu acabei de falar. E não é orar de forma religiosa, cumprir um ritual de 1 hora porque tem que cumprir. Não, é curtir a presença do Espírito Santo, é praticar a presença do Espírito Santo. Quanto mais tempo você passa praticando e curtindo a presença do Espírito Santo, mais você modela o mindset do reino, a mentalidade do reino, o coração de Deus. Tem certas coisas que as pessoas falam, às vezes no meu Instagram, lá, às vezes de alguma forma, por exemplo, faço uma pergunta aí. Uma pergunta que eu estou fazendo muito nos stories. Você acredita que viver no seu potencial máximo glorifica a Deus ou viver uma vida de sofrimento glorifica a Deus? A pessoa coloca lá, viver uma vida de sofrimento. Aí eu fico pensando, que Deus essa pessoa conhece? Eu fico pensando, que ela passa tempo, não é com o mesmo Deus que eu passo o tempo. Que Deus que essa pessoa conhece? Pelo amor de Deus. Então você precisa passar tempo com Deus, porque quando você passa tempo com Deus, não de forma religiosa, mas sim para curtir a presença de Deus, você vai passar a conhecer o coração de Deus. E certas coisas que as pessoas falam sobre Deus não fará sentido para você, porque você conhece Deus. E Deus não pensa dessa forma. Entende isso? Vamos lá. Abner, provavelmente eu não venci por falta de prioridade com Deus? Não, não tem nada a ver. Pode ser um monte de coisa que você não venceu. Não pegue uma situação e tente tornar ela o único motivo. Calma, assiste tudo e passe tempo com o Espírito Santo. Vamos lá, continuando. Meditação na palavra de Deus, gente. Meditação na palavra de Deus não é ler a Bíblia, tá? Meditação na palavra de Deus não é ler a Bíblia. Esses dias atrás, a semana passada, eu acho que eu passei a semana inteira sem ler a Bíblia. Sem ler um dia a Bíblia. Uau, Abner, você está em pecado. Você não é um ser espiritual? Primeiro que todos nós somos espirituais. Mas eu não fiquei um dia sem meditar na palavra. Eu não fiquei um dia sem meditar na palavra. Porque meditar não significa ler. Ler é importante. Tá? Passei uma semana agora lendo novamente os textos. Lendo novamente os textos. Mas mais importante do que ler é meditar. A Bíblia diz, medite na minha lei, está lá no Antigo Testamento, medite na minha lei dia e noite, para que você consiga obedecê-la. Ela não fala ler a lei, fala meditar na lei. Meditar significa fazer com que uma verdade passe de uma informação para morar dentro de você. E como você medita? Eu vou falar um pouco mais à frente sobre a meditação, tá? Como você medita? Você
Reflete sobre a verdade. Você pega um texto bíblico, por exemplo, Deus me abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo, e você começa a refletir sobre isso e procurar o significado dentro de você disso. Você passa, por exemplo, pode ser com o olho fechado, em silêncio, e falar assim, eu sou abençoado. Primeira coisa, fica bênção. O que significa bênção? E você começa a procurar dentro de você essa palavra. O que significa bênção? Eu acredito que bênção significa prosperar. Bênção significa ser feliz. Bênção significa ser aprovado. O que significa bênção? E você está fazendo isso dentro de você. Você está meditando na verdade. E não simplesmente. Nós pegamos textos, pegamos a Bíblia, lemos 2 capítulos, fechamos a Bíblia e colocamos no canto e cumprimos a nossa obrigação de hoje. Isso não vai mudar a sua vida. Eu quero dizer algo para você muito importante. Ler a Bíblia não vai mudar sua vida. Novamente, ler a Bíblia não vai mudar sua vida. É importante? Muito. Mas você precisa passar para o segundo passo. Da mesma forma que ir na faculdade não vai mudar sua vida. Terminar os estudos não vai mudar sua vida. Desde que você pratique aquilo que aprendeu. Portanto, você precisa meditar nessa verdade. Meditar é refletir, repensar, repetir para si mesmo. Pensar, pensar, pensar. Agora eu quero fazer algo com você. Quem aqui já teve uma conta atrasada e fica pensando todo dia, como que eu vou pagar essa conta? Como que eu vou pagar essa conta? A conta tá, bicho, a conta tá atrasando. Tô sem dinheiro. Como que eu vou pagar essa conta? Me fala aí, quem já fez isso? Digita aí do lado, quem já fez isso? Claro, né? Todo mundo já fez. Só para vocês compartilharem aqui comigo. Agora, eu quero dizer algo para vocês. Isso que você está fazendo é meditar. Você está repensando, repetindo, refletindo sobre isso dentro do seu coração. Todos os momentos do seu dia. Você está repetindo, repensando, refletindo, repetindo, repensando, refletindo, repetindo, repensando, refletindo sobre não ter dinheiro. Então, você está meditando nisso. E à medida que você medita nisso, isso vai se tornando uma verdade dentro do seu coração. Então, qual é a verdade que você está construindo dentro do seu coração? Que você não tem dinheiro para pagar as contas, ansiedade e preocupação. Você não tem dinheiro para pagar a conta, ansiedade e preocupação. Você não tem dinheiro para pagar as contas, ansiedade e preocupação. E você fez isso tantas vezes na sua vida que você se tornou isso uma crença que transformou o seu padrão. Isso é meditar. Todo mundo medita. Só que alguns fazem isso de forma consciente e outros fazem isso de forma inconsciente. Uns fazem isso de forma intencional. Eu vou meditar o que a palavra de Deus diz sobre mim. Eu joguei no grupo hoje uma imagem falando o seguinte: como seria a sua vida se você acreditasse no que Deus diz sobre você? Hein? Fala para mim. Como seria a sua vida se você acreditasse em tudo que Deus diz sobre você? Como seria? Então, por que você não vive essa vida ainda? Porque você medita no que Deus não diz sobre você. Você fica meditando nos problemas, na falta de dinheiro, na doença, na vida de pecado. Você medita nessa situação, e essa situação gera ansiedade, preocupação, e torna-se um ciclo infinito de padrão. Então você entendeu o que é meditação. Isso que você faz com o problema é meditação. Agora faça de forma intencional com a palavra. Então você deve pegar a palavra, um texto bíblico específico. Se você quer vencer o seu casamento, você precisa pegar textos específicos biblicamente que falam sobre a vida em família, sobre o casamento. Você tem que pegar textos específicos da palavra de Deus que falem sobre a vitória sobre o pecado. Você tem que pegar textos específicos na palavra de Deus que falem sobre a força de Deus em você, que tudo que você colocar as mãos, Deus vai fazer com que dê certo. Você tem que pegar texto específico da palavra de Deus que mostra que Deus deseja que você prospere. Você precisa meditar nesses textos de forma intencional, nos seus momentos de secreto, porém, nos momentos que você estiver fazendo outra coisa. Eu quero que vocês digitem aí. Vocês entenderam o que é meditar? Mande aí no chat. Eu dei o exemplo. Você já medita.
Eu quero que você mande aí. Legal, legal, legal. Top. Todos vocês já meditam. Agora você tem que fazer de forma intencional e meditar na palavra de Deus e não em seus problemas e em suas dificuldades. Ok? Vamos lá. Aí, ó. Sim, a gente faz isso tão bem que nem sabíamos. É isso mesmo. Vamos continuar? Primeira ferramenta, gente, tempo intencional com o Espírito Santo. Segunda ferramenta, meditação na palavra de Deus. Vamos para as próximas ferramentas. Um forte impacto emocional e espiritual. O que é um forte impacto emocional e espiritual? Para quebrar um padrão, um forte impacto emocional e espiritual é magnífico. E o que pode ser isso? Pode ser uma experiência com Deus. Um forte impacto espiritual pode ser uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus marcante, o batismo com o Espírito Santo, um sonho, uma visão muito clara. Eu tive diversas quebras de padrões com experiências com o Espírito Santo. Diversas quebras. E às vezes é um forte impacto, mas a situação é simples. Por exemplo, uma vez Deus falou para mim que eu era escravo do dinheiro, através de um texto bíblico. Texto de Mateus 6, 25 em diante. Deus falou comigo, só que eu senti Deus falando comigo que eu era escravo do dinheiro. Não dá para explicar tudo agora. Mas aquela situação foi tão impactante que eu peguei minha Bíblia, sentei com a minha esposa e falei, caraca, como isso? Como não estava claro para mim? Nossa, olha como eu ajo, olha como isso, olha como eu faço isso. Deus fala comigo. E aquilo foi um forte impacto espiritual. E o que causou na minha vida? Eu mudei um monte de hábito quanto a relação com o dinheiro. E uma delas que gerou impacto na minha vida foi trabalhar por um ano gerando valor na igreja a qual eu faço parte, no Instagram, no YouTube, tudo de graça. Por um ano, tudo de graça, sem fazer mentoria, sem fazer curso, sem fazer nada, só pelo simples fato de pregar o evangelho, de ensinar as pessoas e ser provido por Deus. Essa foi a minha fase de deserto, porque foi a fase onde eu precisava aprender a depender do maná todos os dias. E eu passei um ano dessa forma. Um ano dessa forma. Sem ter fonte de renda de lugar nenhum. Por causa de uma quebra de padrão através de um forte impacto espiritual. Abner, o que é um forte impacto emocional? Um forte impacto emocional é uma situação que muda na sua vida. Por exemplo, uma pessoa que passa perto da morte e tem um livramento de Deus. É um forte impacto emocional. Ela passa a refletir e pensar, nossa, ela começa a mudar as prioridades dela. Porque ela sabe, quando você passa perto de uma situação perigosa, você começa a dar valor para as coisas simples, para as coisas que realmente importam. E ela quebra um padrão de um hábito que ela tinha por causa daquele forte impacto emocional. Às vezes tenho certeza que Deus fala comigo através da palavra. Às vezes peço para Deus falar comigo através da Bíblia e pá, Deus fala comigo. Em breve a palavra se concretiza. Maravilha. Pode ser um problema que não consigo solucionar como um câncer? Não, um forte impacto emocional não é um problema que você não consegue resolver. Um forte impacto emocional é alguma situação que ocorre na sua vida que te gera um forte impacto. Nossa, desculpa aí, gente. O soco aqui teve efeito. A minha foi na libertação. Percebi que sou extremamente obstinada no relacionamento e não está correto. Se torna idolatria. Ótimo, Marina. Maravilha, Marina. Então, forte impacto emocional é o nascimento de um filho, é um forte impacto emocional. Como eu falei, passar perto da morte e sobreviver é um forte impacto emocional. O forte impacto emocional pode ser diversas coisas, gente. Me joga aí no chat. Eu passei. Um forte impacto emocional pode ser isso, porque eu passei na minha vida. Joga aí no chat. O que você passou na sua vida? Quando eu estou falando de forte impacto emocional ou espiritual, me fala aí, o que pode ser? Não precisa falar, eu passei por isso, tal. Não. Isso aqui pode ser um forte impacto emocional, segundo as situações que você viveu. Todo mundo viveu algum forte impacto emocional na vida espiritual, gente. Separação inesperada, forte impacto emocional. Lembrando, o forte impacto emocional não precisa ser positivo, ele pode ser negativo. Por exemplo, um divórcio.
Um divórcio pode ser um forte impacto emocional. Você decide mudar sua vida. Peraí, eu vivia a vida dependente do meu marido, eu fazia tudo pelo meu marido, eu fazia tudo pela minha esposa, então eu vou construir a minha própria vida. Eu vou focar em mim, eu vou fazer de mim a prioridade. Um forte impacto emocional que quebra um padrão. Exemplo, meu filho nasceu surdo do ouvido direito. Em oração, jejum, Deus falou na palavra que ele curou o surdo. No último exame médico, ele respondeu muito bem. Ele escuta muito bem. Uou, magnífico. Perda das nossas netas gêmeas. Nossa, isso é um forte impacto emocional. Pode ser uma situação ruim na minha vida sentimental que depois veio a se resolver, eu decidi mudar? Pode ser. Se quem vai dizer é você, porque é você que passou pelo impacto. Tive 3 perdas gestacionais e tive a minha filha. Forte impacto emocional. Cada perda gestacional foi um forte impacto emocional. Então, impactos emocionais quebram padrões. Quebram padrões. Entende? Estava 2 meses sem congregar e me chamaram para ir em um assalto. Eu falei que ia, mas o irmão da igreja me chamou para ir, uma visita lá. Deus usou um irmão para falar que eu ia fazer uma coisa errada e o inimigo estava me esperando nesse dia. Nunca mais me afastei do pé da casa de Deus. Um forte impacto emocional. Vocês entenderam aqui o que o forte impacto emocional? O forte impacto emocional muda suas prioridades. O forte impacto emocional muda sua forma de pensar. Portanto, se ele muda sua forma de pensar, ele muda o padrão. Entende? Ele muda o padrão. A novidade que eu tenho no final dessa aula tem a ver com forte impacto emocional. A novidade que eu tenho. Então não vai embora da aula até o final. A novidade. Depois que eu falar sobre a mentoria, eu vou falar sobre algo que pode ser um forte impacto emocional para te tirar da situação a qual você está vivendo. Eu pedia para morrer, depois fiquei um tempo doente, tive um nódulo na tireoide. Provavelmente que a sua palavra tem poder. Mas aí vi que a morte que queria não era morrer, mas sim matar a depressão. No fim, fiquei bem, Deus começou a me libertar. Perfeito, Alana, perfeito. É isso daí. Quando, ela falava que queria morrer, porque estava com depressão. Isso é natural, a gente quer acabar com a dor, certo? Quando ela sentiu, ficou com uma doença, que a doença é nada mais do que uma prévia da morte, ela percebeu que realmente não queria morrer, mas que ela só queria acabar a dor, mas ela queria viver. Portanto, gerou um forte impacto emocional na vida dela. A família, igreja, lugares, uma opressão maldita, vergonha, raiva. Tá, não entendi. Mas vamos lá, gente. Vocês entenderam o que é um forte impacto emocional. O forte impacto emocional tem o poder de quebrar o padrão. Mas não se esqueça que um forte impacto espiritual também. Uma experiência marcante com Deus. Quer ver um exemplo bíblico de um forte impacto espiritual? A conversão de Saulo. Então, ele era um assassino, um assassino de cristãos, um homem que apoiava a morte de cristãos e a perseguição da igreja. Ele teve uma experiência marcante com Jesus que mudou totalmente a forma dele de pensar e o padrão, por causa daquela experiência espiritual. Então, um forte impacto espiritual também muda totalmente o padrão da sua vida. Entende? Por isso que nós temos que buscar experiências novas com Deus e não viver na mesmice. Tá bom? Ok. Vamos seguir, gente. Esse foi o terceiro. Vamos seguir. Repetição, gente. Agora vamos lá. 2 coisas que a maioria dos professores de desenvolvimento pessoal e dos até psicólogos, terapeutas, psicanalistas falam sobre 2 formas de quebrar o padrão é o forte impacto emocional e a repetição. O forte impacto emocional e a repetição. Que é a mesma forma, gente, de construir o padrão. Entende? Lembra, lá na primeira aula, para quem participou, que eu falei que você teve um padrão construído, ou seja, uma crença construída, a partir das frases que você ouviu repetidamente. Então, a repetição constrói padrões. As repetições constroem padrões e um forte impacto emocional. A maioria dos professores de desenvolvimento pessoal, os treinadores, falam só sobre esses 2 pontos, um forte impacto emocional e a repetição. Mas eu coloquei aqui o tempo intencional com o Espírito Santo, eu coloquei aqui a meditação na palavra de Deus, eu coloquei um forte impacto emocional e espiritual, e agora a repetição. A repetição é extremamente importante para construir um novo padrão. Repetição do que, Abner? Visualização. Aí eu quero saber. Quero saber não, né? Eu vou explicar primeiro. Visualização é quando você consegue intencionalmente usar a sua imaginação
para construir imagens da vida que você deseja realmente viver. Aí, eu vou te mostrar uma coisa. Todas as palavras que saem da nossa boca, elas carregam imagens e emoções. Por exemplo, se você já esteve grávida, ou se você é marido e já esteve uma esposa grávida, você vai entender. Quando a mulher tem enjoo, você não pode falar certas palavras. Então, por exemplo, a mulher está com enjoo de alguma comida, aí você fala assim, você quer comer, amor, aquele frango? Se você falar o frango, a palavra frango, ela já começa. Por quê? É a palavra? Não, porque quando você falou frango, ela viu o frango, provavelmente sentiu o cheiro do frango, e trouxe uma emoção, porque toda palavra carrega consigo uma imagem, tá? Ok? Ficou claro a experiência da grávida? É que nem todo mundo aqui passou por esse processo, mas eu acho que ficou clara a experiência da grávida. Então, o que eu quero dizer para você? O seu coração, o seu coração ou o seu subconsciente, o que você preferir, ele é formado por imagens. E eu vou provar isso para você. Já provei aqui um exemplo, mas eu quero usar outro exemplo. Eu quero que você pense assim, ó. Eu quero que você, em 10 segundos, eu vou fazer uma pergunta para você e você vai pensar. Quando você pensar, virá imagens. E eu quero que você digite o que você viu no chat, tá? Posso? Vocês estão comigo? Vocês vão fazer isso? Manda quem vai fazer. Nós estamos com 37 pessoas aqui. Isso aqui é muito importante agora. Vocês estão comigo? Show. Então vamos embora. Eu vou fazer a pergunta agora. Você vai pensar por 10 segundos. Eu vou falar ok quando terminar os 10 segundos. E depois você vai escrever o que você viu. Tá bom? Ok. Eu quero saber o que você acredita sobre si mesmo. O que você acredita sobre si mesmo? Pense, reflita. Ok, acabou os 10 segundos. Agora eu quero que você digite não o que você pensa. Eu quero que você digite o que você viu. Qual é a imagem que passou quando você estava pensando? Digite aí, no chat. Eu com a minha família. Mas você como? E você com a sua família feliz, triste, estável? Fale mais, Natasha. No púlpito. Legal. Dois caminhos. Mulher desbravadora, que sou uma fraca. Não. Ó, não me fala o que você pensou. Eu quero saber o que você viu. Que sou uma fraca. Mas o que você viu? Eu me vi desanimada perante os meus problemas. O que você viu? Digita assim, ó. Eu vi isso, isso, isso. Tá? Feliz em um parque com todos eles. Show. Muito importante isso, Natasha. Me vi triste demais. Me vejo triste demais. Eu me vi fortona, musculosa. Muito, muito bom. Isso fala muito sobre vocês. Você precisa refletir sobre isso. Uma pessoa sentada, magra e pensando muito. Interessante. Me vi triste. Eu vi a, alcançando meus sonhos e projetos, tipo minha casa própria. Legal. Liberto, feliz, cantando. Eu sorrindo. Eu acho que é isso, né? De pé com o punho direito cerrado para o alto. Interessante. Vi um lugar escuro. Eu lutando contra as coisas. Eu vi um lugar escuro. Interessante. Eu lutando contra as coisas da vida e como sou forte. Me vi em dúvidas. Me vi contente em um lugar escuro. Não consegui me ver fazendo nada. Tá. Gente, olha que importante. O que eu perguntei? Eu perguntei o que você acredita sobre si mesmo. Nenhum momento eu pedi para você fazer o seguinte: se visualize fazendo tal coisa. Eu não pedi em nenhum momento.
Não pedi. Mas tudo que você pensa são imagens. Então, a sua vida externa, ela é um reflexo das imagens que você tem no seu coração. Agora vamos para um texto bíblico. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Quando você tem crenças limitantes, você tem uma imagem de você. E essas crenças não é. Quando você vê a incapacidade, por exemplo, você tem uma crença de incapacidade, eu não consigo. Se você parar para refletir, tem uma imagem, existe um mundo dentro de você aonde você se vê incapaz. Então, não é só ter uma crença, é você se ver assim. Por isso que o processo de visualizar como você deseja ser é um processo que transforma quem você é. A visualização intencional, gente. Aí vem o processo. Muitas pessoas desacreditam disso. E por desacreditar, estão vivendo a vida medíocre que estão vivendo. Isso é o que é natural. Eu sou uma pessoa que visualizo todos os dias. Eu visualizo todos os dias. E principalmente antes de dormir, eu faço as minhas visualizações intencionais de como eu desejo estar nos próximos dias, anos. Eu visualizo. Eu visualizo, visualizo, visualizo. E às vezes, para me ajudar a visualizar, eu falo assim. Eu, Abner, me vejo assim, assim, assim. E quando eu estou falando de olho fechado, o que eu estou falando vai se construindo em imagens. Então, eu faço isso de forma intencional. E entenda uma coisa: a ciência já provou também. Fala no livro The Secret, fala nesse livro Ative Seu Cérebro e diversos outros, que é um ensaio motor. Colocaram 5 atletas para visualizar-se fazendo uma prova e colocaram 5 atletas realmente fazendo uma prova. Os mesmos músculos e as mesmas sinapses do cérebro foram ativadas naquele que fez a prova e naquele que só se visualizou fazendo a prova. Por que eu quero dizer isso? Porque a sua mente não reconhece o que é verdade e o que é visualização. Ela acredita naquilo que está nela, nas imagens que você faz. Deus fez isso com Abraão. Deus falou assim para Abraão: Abraão, olhe as estrelas do céu. Abraão, olhe as areias do mar. Você consegue contar, Abraão? Abraão, não consigo contar. Ele fala: assim será a sua descendência. Ele fez com que Abraão visualizasse o futuro dele. Abraão sem filho nenhum, gente. Pensa comigo, sem filho nenhum, sem nenhum herdeiro. Ele faz: visualize, Abraão. Olha as estrelas do céu. Olha, milhões de estrelas. Visualize. É assim que será a sua descendência. Por quê? As imagens que você guarda no seu coração, as imagens que você guarda em sua mente, elas se tornam realidade. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, uma grande ferramenta para você quebrar um padrão, você visualizar a vida que você deseja viver de forma intencional todos os dias. Por isso está ali repetição. Repetição da visualização. Visualizar todos os dias. Tive essa experiência através de um exercício em uma live sua. Magnífico. Show, Luana. Ficou claro a visualização, gente? Manda um ok se ficou claro. Mande, que eu preciso correr um pouco mais aqui. É 9h11. Agora eu quero dizer algo para você. Muitos vão achar isso aqui idiotice e outros realmente vão fazer, tá? E as pessoas que vão achar isso idiotice e não vão fazer, saiba que você já está repetindo um padrão. Para te ajudar com isso, aconselho você assistir o documentário que muita gente acha besta, mas que para mim é magnífico, o documentário O Segredo, que tem no YouTube, de graça para todo mundo. O Segredo, coloca documentário O Segredo completo e dublado, tá? Show. Vamos para lá. Vamos embora.
Próxima repetição, gente. Repetição da visualização. Agora, opa, aqui. Repetição da declaração. Ai, você não tem poder, você não tem noção. Você não tem noção que as suas palavras criam a sua realidade. Você veio da mesma fonte de Deus. Portanto, como que Deus criou o mundo, gente? Digita aqui para mim no chat. Como Deus criou o mundo? Como Deus criou o mundo? Digita aí. Pela palavra. Através da palavra. Falando. Boa, falando. Deus criou o mundo falando. Deus criou o mundo falando. E você veio da mesma fonte de Deus. Jesus disse, tudo que você disser, presta atenção, Jesus disse, tudo que você disser e no seu coração crê, assim se sucederá. Sabe, tem uma frase do Rainer Bonk, ou Rainer Bonk, não sei se você conhece, um grande evangelista, morreu há pouco tempo, mas um dos maiores evangelistas do mundo. Ele falou o seguinte, duas frases, presta atenção, anota essas frases. A primeira é, o cristão pode ter tudo o que ele disser, mas o problema é que ele diz o que ele tem. Essa é a primeira frase. O cristão pode ter tudo o que ele disser, mas o grande problema é que ele diz o que ele tem. O segundo ponto é, as palavras de Deus têm tanto poder na boca de Deus quanto na sua. As palavras de Deus têm tanto poder na boca de Deus quanto na sua. Então, grave isso no seu coração. Tudo que você diz, toda declaração que você faz, as coisas não dão certo, eu não tenho dinheiro, estou doente, minha vida é uma bosta, eu não aguento mais essa casa, eu não aguento mais esse homem, eu não aguento mais essa mulher, meus filhos só dão problema. Tudo que você declara, você cria. Isso é um princípio espiritual, tá? Abner, os coaches ensinam isso, a psicologia ensina isso, muita gente ensina isso, tá? Mas é um princípio espiritual. É espiritual. Independente de quem ensina, de que forma ensina, é um princípio espiritual. E uma coisa eu vou dizer para você, muitas pessoas que não são filhos de Deus, ou seja, não são cristãos, não creem em Jesus Cristo, estão usando esses princípios e estão prosperando. E você, por achar que é ciência, que é psicologia, que é isso, que é aquilo, você não faz e está vivendo uma vida medíocre. Então, por favor, quebre o padrão da sua forma crítica de pensar. Tá? E a outra repetição, gente, repetição de visualização, repetição de declaração e repetição de ação. Ou seja, você precisa agir de forma diferente para quebrar o padrão. Então, Abner, eu sempre desisto quando as coisas estão difíceis. Então, o que você vai fazer? Quando as coisas começarem a ficar difíceis, você vai visualizar-se realizando, você vai declarar, eu posso realizar tudo o que eu quiser, porque Espírito Santo mora em mim, Deus mora em mim, e a força de Cristo me fortalece para fazer qualquer coisa. E a partir dessa visualização, dessa declaração, você age de forma diferente. O que é agir de forma diferente? Fazer o que você não fazia. Se você é desistir, não desistir. Continuar, continuar. Eu falo muito, não realizo nada. Tá, mas tem aquela questão de falar e tem a questão de declarar, tá? Falar só, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer, ficar jogando que eu vou fazer, não é declarar. Declaração é se apropriar da palavra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de declaração, gente. Você pega o texto, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então, as minhas declarações eu sou abençoado. Eu tenho a bênção divina. Eu, Abner, tenho a bênção divina. Portanto, tudo que eu colocar as mãos vai dar certo. Tudo que eu colocar as mãos vai prosperar. Porque a bênção de Deus está sobre mim. Tudo que eu colocar a mão prospera, tudo que eu colocar a mão dá certo, todas as dificuldades se abaixam perante a mim. Isso é uma declaração. Se apropriar dela, trazer para o presente. É isso. Entende? Ok? Mas eu não tenho tempo para explicar detalhadamente cada ponto, gente. Tá? Vamos lá. E a ação diferente, tá? Então, a declaração é para mudar a sua atitude. É para mudar a sua atitude e a visualização é para mudar a sua atitude. Então, quando você muda a sua atitude, você
tem a capacidade de tomar decisões diferentes e agir de forma diferente, ok? Posso fazer a declaração ao mesmo tempo que a visualização? Não consigo visualizar sem falar. Pode fazer do jeito que você quiser, não existe regra para nada. Vamos lá. Agora, gente, eu vou dar... Tem 5 passos que a doutora Caroline Leaf ensina em seu livro Ative Seu Cérebro. Eu vou falar de 2 passos. Ela coloca 5 passos para, em 21 dias, você desintoxicar o seu cérebro, os seus pensamentos e afetar toda a sua vida emocional, espiritual e o seu corpo. Eu vou explicar 2 deles aqui, e os outros 3 não dá tempo, tá? É algo para você fazer dentro dos seus 21 dias. E está totalmente conectado com a aula de hoje. Vamos lá. Esses são os 5 passos, gente. Coletar, reflexão profunda, escrever, revisitar e poder ativo. Com isso aqui, a doutora Caroline Leaf, ela é uma patologista e uma neurocientista. Com essas práticas aqui, ela já melhorou muitos clientes que tinham esquizofrenia, Alzheimer, depressão, ansiedade agressiva e pessoas que fizeram isso por 21 dias e tiveram as suas vidas transformadas. Cara, nós estamos falando de doenças que são diagnosticadas como não tem cura e é só esperar, enfim. E ela, através disso, a pessoa fazendo isso 21 dias, a vida das pessoas foram transformadas. O nível de melhora foi absurdo. Então, eu vou falar de 2 formas aqui. Então, preste muita atenção. Isso é científico, ok? Vamos lá. O que é coletar? Coletar é aumentar a consciência do que você permite que entre em sua mente. É estar atento a todos os sinais que estão entrando em sua mente através do ambiente externo e compreendendo o ambiente interno da sua mente. Para isso, existe um exercício para tornar essa tarefa simples. Você se fará algumas perguntas e irá escrever as respostas. Então, o que é coletar? É estar consciente dos seus pensamentos. Vamos lá. Algumas perguntas que você pode fazer para si mesmo. Printa a tela aí ou anote, tá? Enquanto você assiste essa aula, o que está sentindo através dos seus 5 sentidos? Tente descrever com o máximo de detalhes possível. Então, aqui é uma pergunta que você faz durante o dia. Peraí, o que eu estou sentindo agora? O que eu estou captando? O que minha visão está captando? O que meu paladar está captando? O que meu tato está captando? O que minha audição está captando? Esse é um pequeno exercício que te ajudará a se tornar consciente do que está entrando em sua mente. Dessa forma, você aprende a não permitir que qualquer pensamento entre em sua mente. O que eu estou dando aqui é uma ferramenta para você definir e escolher quais padrões você deseja aceitar a partir de hoje. Entende? Próxima pergunta. Quais pensamentos estão surgindo em minha mente consciente neste exato momento? Concentre-se e veja quanto eles são. Você está me assistindo aqui. Quais são os pensamentos que estão surgindo em sua mente? O que você está pensando enquanto me assiste? O que você está refletindo enquanto me assiste? Então, o segredo é fazer esse exercício de anotar e escrever tudo o que você pensa. Dessa forma, você vai se tornar muito mais consciente do que se passa em sua cabeça. Tá bom? Próxima pergunta, gente. Você consegue determinar a atitude dos pensamentos que estão passando nesse momento pela sua mente consciente? Tente focar nos sentimentos que eles estão gerando e descreva-os com o máximo de detalhes possível. Como está a sua mente? Como está o seu corpo? Lembre-se, gente, tudo que você pensa gera um sentimento. Tudo que você pensa gera um sentimento. Portanto, gera uma atitude. Você precisa refletir sobre isso. Você precisa fazer isso de forma consciente. Quando você começar a notar, peraí, o que eu estou pensando? O que minha visão está captando? O que meus olhos estão captando? O que meu tato está captando? Isso que estou pensando, que sentimento está me gerando? Que atitude está me gerando? Isso me gera uma atitude vencedora? Isso me gera desânimo? Isso me gera ansiedade? Você começa a perceber intencionalmente tudo o que está passando dentro de você. Ok? Próxima pergunta. Os pensamentos em sua mente consciente, neste exato momento, fazem você sentir paz ou preocupação? Agora eu quero que vocês digitem aí no chat. Os pensamentos que estão passando em sua mente, neste exato momento, faz você sentir paz ou preocupação? Esteja alerta de como seu corpo está. Você está tensionando os seus ombros? Há uma descarga de adrenalina passando pelo seu corpo? Ou a paz e tranquilidade? Digite no chat aí. Os pensamentos que estão passando na sua mente agora,
te geram paz ou preocupação? Paz, preocupação, paz, 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 paz. Olha que louco. Olha como o pensamento de não aceitar menos que eu mereço, porque Deus tem muito mais para mim. Me sinto determinado em paz e tranquilo. Show, magnífico. Você percebe, gente? A gente não aprendeu a fazer isso. A gente não aprendeu a estar consciente daquilo que passa em nossa mente. Tem uma frase do Martinho Lutero. Ele fala assim: eu não posso impedir que um pássaro voe sobre minha cabeça, mas posso impedir que ele faça ninho nela. O que quer dizer isso? Você não pode impedir pensamentos de passarem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que esses pensamentos se tornem morada, que eles façam morada na sua cabeça, que eles façam morada no seu coração. Mas para isso você precisa estar consciente daquilo que você está pensando. E aqui existe um outro princípio bíblico. Paulo fala: leve todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Ela fala muito sobre isso no livro. Isso aqui é uma estratégia para fazer isso. Por quê? Porque quando você passa um sentimento, um pensamento sobre sua cabeça, eu acho que amanhã eu não vou ter dinheiro, eu acho que amanhã as coisas vão dar errado. Então, que pensamento é esse? Ele está obediente a Cristo? Ele está obediente à palavra de Deus? Não, porque Jesus disse: não se preocupe com o dia de amanhã. Olhe para as aves. Deus provê as aves, então ele proverá para você. Portanto, esse pensamento não condiz com a palavra de Deus. Então você tem que decidir deletá-lo. Você tem que decidir deletá-lo. Isso é fazer com que todo pensamento que passe em sua mente e coração seja cativo à obediência de Cristo. Provérbios 4, 23 fala: guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Como eu guardo o meu coração? O coração é feito de pensamento, gente. Para guardar o coração, você precisa refletir sobre o que pensa e decidir o que você vai permitir que faça morada em você e o que você vai permitir que não faça morada em você. Isso é guardar o coração. Esses exercícios aqui vai te auxiliar a guardar o seu coração, vai te auxiliar a levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo e da palavra de Deus. Entende? Isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é poderoso demais. Vamos lá. Você se sente como uma vítima ou um vencedor diante dos pensamentos que povoam sua mente no momento dos sinais externos e internos? Pense consigo mesmo. Quando você está pensando nos seus problemas externos e nos seus conflitos internos, você se sente como uma vítima ou como um vencedor? Digite aí no chat. Você se sente como uma vítima ou como um vencedor? Me sinto irresponsável. Vítima. Vítima. Tá. Maioria vítima. Vamos continuar. Vencedor. Beleza. Vamos lá. Pergunte a si mesmo. Olha, aqui está o poder, gente. Ó. Pergunte a si mesmo. Eu quero que essa informação se torne parte de mim? Isso é o que você vai fazer no final do seu exercício. Todos os dias, isso aqui é um exercício para você fazer todos os dias. Todos os dias você vai passar a escrever. O que está se passando na minha mente neste momento? Escrever, gente, não é só ficar pensando, é escrever. O que esse pensamento está gerando de sentimento? Esse pensamento está me trazendo paz ou preocupação? Esse pensamento está me trazendo uma atitude de quem vence ou uma atitude de quem é vítima? E aí, a pergunta final, gente. Eu quero que essa informação e que esse pensamento se torne parte de mim. Se ele fazer parte de você, vai se tornar um padrão, a partir do pensamento que você tem. Então, pode ser um padrão bom ou pode ser um padrão ruim. Se você não quer que essa informação faça parte de você, você vai dizer com as suas palavras: eu deleto essa informação não faz sentido, eu não aceito essa informação dentro de mim, no nome de Jesus, e pum, declara sobre a situação e acabou, gente. Entende? Ok. Ficou claro, gente, o que é coletar? Digita aí no chat. Eu compartilhei aqui alguma coisa errada, então romper compartilhamento.
Uma janela. Não, é o celular. Cadê, meu? Minha tela voltou aí, né, gente? Posso mandar esse slide no grupo, sim. Vou mandar esse slide no grupo, tá? Então, gente, faça isso, ok? Escreva, escreva, escreva. Vamos para o próximo passo e final passo. Tá no livro Ative Seu Cérebro. Compre o livro Ative Seu Cérebro, da doutora Caroline Leaf. E vamos embora. Vamos lá. Reflexão profunda. Reflexão profunda é meditar de forma intelectual, profunda e disciplinada. Na meditação, você pode alterar forma de pensamentos. Todo pensamento que está em sua mente pode ser alterado. Portanto, quanto mais você faz uma reflexão profunda e passa a modificá-los, mais hábil você fica no processo. Pesquisas mostram que a prática mental, que é imaginar, visualizar, meditar e refletir, produz as mesmas mudanças físicas no cérebro que a realização física desses mesmos processos imaginados. Foi aquilo que eu disse. Se você imaginar ou se você fizer, seu corpo corresponde da mesma forma. Tá? Você já fez isso? Você já se pegou ensaiando algo várias e várias vezes durante dias, como se não conseguisse tirar aquilo da sua cabeça? Como isso fez você se sentir? Nós fazemos isso de que forma? Quando nós ensaiamos o que vamos falar para aquela pessoa que está nos irritando. Você já fez isso? Eu vou ver aquela mulher e você vai ver, eu vou falar umas poucas e boas para ela. Eu vou falar umas poucas e boas para essa mulher, ela vai ver. E a gente fica desenhando no nosso coração, nós ficamos ensaiando várias vezes, várias e várias vezes, durante dias, o que vamos falar para aquela pessoa. Você já fez isso? Digita aí no chat se você já fez isso. E eu te pergunto, como isso te fez se sentir? Isso é reflexão, gente. Isso é meditação. É aquilo que nós estamos falando. Lembra da meditação da palavra de Deus? Agora, o grande poder, gente, qual que é? Quando você traz um pensamento, presta atenção no que eu vou falar agora. Presta atenção no que eu vou falar agora. Dá uma pausa no chat, falei para você digitar no chat, mas dá uma pausa. Toda vez que você está refletindo, lembra como eu falei, qual a imagem que você viu sobre si mesmo? Algumas pessoas se viram ali, por exemplo, triste. Quando você traz um pensamento desse para a sua consciência, esse pensamento ele pode ser alterado. Isso é científico. Portanto, você pode ver se levantando, se erguendo, sorrindo, estando bem vestido ou bem vestida, feliz, alegre. Quando você altera o pensamento, você pode fazer isso repetidamente por dias, e esse pensamento que você está alterando, de você feliz e alegre, ele vai passando a se tornar a verdade. E aquela mulher triste ou o homem triste passa a se tornar a mentira. Cara, isso é louco. Você entende que o seu pensamento pode ser alterado? Todo pensamento é alterado quando ele é trazido à consciência. Todo pensamento ele é alterado quando ele é trazido à consciência. Mesmo com desconforto, devemos insistir, certo? Certo? Com certeza. Um dos segredos da vítima é estar sempre num lugar que é confortável para ela. Pessoas que vencem na vida, pessoas que se acostumam com o desconforto. Tem uma frase que eu gosto muito. Você quer saber se você está fazendo uma coisa que te faz crescer ou que te vai fazer dar certo? É se você está fazendo algo que te dá medo. Medo é desconforto. Se você está fazendo só as coisas que para você é confortável, provavelmente você está estagnado na vida. Para crescer, você precisa estar num lugar de desconforto e aumentar cada vez mais sua zona de conforto. Porque esse lugar que é desconfortável hoje, amanhã vai ser confortável. Entende? Certo? Beleza, gente. Vamos lá. Até aqui já foi muita informação para você aprender como quebrar os próprios padrões